Eu acho que estamos ao vivo, estou mais uma vez caindo de paraquedas aqui no seu sábado. Eu estou falando aqui ao vivo pelo Instagram, mas esse é mais um episódio que eu vou publicar no Roda e Avisa, que é um podcast meu bastante antigo. Eu quero chamar a atenção para alguma coisa que durante um bom tempo eu imaginei que fosse uma boa faculdade, né, um bom atributo de uma mente um pouco mais sofisticada, que é a capacidade de abstração. Eu fiz algum tempo, antes de fazer comunicação, me formei em comunicação pela ECA USP, mas eu fiz um tempo de engenharia e quando você é engenheiro, você abstrai, né? Você tenta otimizar as coisas, não importa se é a produção de frango, se é a produção de engrenagens, tanto faz, se abstrai porque as fórmulas funcionam dessa maneira. Quando eu fui para a comunicação, claro, a última coisa que você pode fazer é abstrair demais. Você tem que levar em conta, assim, com quem que você está falando, né? E outros aspectos interessantes. Mas isso ficou muito mais claro quando eu acompanhei, enquanto passa aqui uma coisa difícil de abstrair, que provavelmente é um helicóptero, acompanhando o Tristan Harris. Vocês devem ter visto no Netflix o Social Dilemma, é isso? O Dilema Social, é assim que chama aquele meio documentário que o Tristan Harris fez sobre social media, Facebook e tal. Eu comecei a acompanhar mais o trabalho dele. Ele tem um centro que chama Centro para Tecnologias Humanas, for Humane Technologies. Tem curso, tem tudo. Uma vez estava vendo uma live dele e ele fez uma colocação que eu achei poderosíssima e que me ajuda bastante a repensar muita coisa e quem sabe ajuda vocês a repensarem também. Ele coloca que um dos males que aflige, né, a nossa época, ela provém de 4 passos que a gente aprimorou um pouco mais do que a gente deveria. O primeiro passo é a capacidade de abstração. Abstração que eu sempre considerei, sei lá, né, uma coisa superior, uma coisa que você tem que desenvolver. Na verdade, a gente acaba abstraindo às vezes as coisas porque a gente não tem tanta memória RAM. Né? Se você vê ali a Amazônia, eu penso assim, floresta, porque eu não consigo absorver ou reter ou identificar todas as coisas que tem ali. Né? Se eu vejo 100 mil pessoas na rua, para mim é uma multidão, claro, porque eu também não tenho como identificar pessoa a pessoa. A gente acaba abstraindo, obviamente, porque fica mais fácil de operar com uma abstração do que com as particularidades. Mas vamos imaginar o seguinte, você aprende, você é do agronegócio, porque tem um agronegócio que é legal, que é bacana, que é avançado, Embrapa, estamos aí, eu admiro os caras, mas infelizmente tem gente que quando olha a Amazônia, abstrai toda aquela biodiversidade, toda aquela riqueza, aquela fecundidade, abstrai e vê o quê? Pasto, certo? Certo. Você pode também ter lá um monte de pessoas que podem ser eventualmente alvo do que você está criando na internet, aí você vai abstrair e vai chamar aquilo de audiência. Ou você pode olhar para, sei lá, pessoas, abstrair e chamar aquilo de mão de obra. Pois bem, abstrair. O segundo passo uma vez que você abstraiu, vem a etapa de extração. Como é que eu extraio aquilo que eu preciso? Né? Então, o cara olha para a Amazônia, ele abstrai, ele vê ali madeira. E aí ele vai chamar engenheiros, vai chamar pessoal de growth hacking, ou seja, o que for, para extrair o máximo possível dali. Porque ele já abstraiu. Então ele não se preocupa tanto com o estrago, com o impacto que ele está causando. Daí da extração vem o terceiro passo dessa desgraceira toda, que é o esgotamento, em inglês depletion, você esgota, você extrai tanto que aquilo vira terra arrasada, vira um território completamente esgotado e você tem que passar para o próximo. Como se não bastasse, o último passo disso é o que ele chama de poluição, ou seja, o que ficou é realmente morto, o que ficou é tóxico, você não consegue fazer mais nada com isso. Uau, isso é o oposto do que a natureza faz, né? Porque a natureza ela conseguiu, ao longo desses bilhões de anos,
conseguir fazer com que as coisas fossem cíclicas, circulares. Você não tem esse tubo, que é praticamente um funil, né? Uma vez que você abstrai alguma coisa, você cria um funil que você vai extrair tudo até esgotar, e o que sobra é completamente inaproveitável. Não é isso que a natureza faz, não é isso que a Amazônia faz, né? Não é isso que a vida do seu corpo faz. Mas a gente consegue perceber que isso se estendeu, inclusive. Aliás, isso não é um fundo de Zoom, isso é uma biblioteca de verdade, né? Agora que eu estou vendo aqui, parecem aqueles fundos de Zoom, daqui a pouco esse negócio cai, como, né, naquele que todo mundo já viu, aquele desembargador que pagou esse mico. Mas isso se estende a muitas coisas do marketing digital, né? Você vai abstrair, né, por exemplo, ok, o que eu quero aqui não são nem as pessoas, eu quero os dados, abstrair, eu quero os dados. Então eu vou ver maneiras de extrair ao máximo os dados, até simplesmente aquilo ficar esgotado, e o que sobra é o quê? Não sei. A gente pode estar fazendo isso com o meio ambiente, a gente pode estar fazendo isso com a sociedade, a gente pode estar fazendo isso com colegas, com pessoas. Não é o seguinte, eu vou abstrair, para mim são todos, sei lá, desenvolvedores que eu estou terceirizando. Como é que eu extraio o máximo de trabalho desses caras até eles provavelmente entrarem em burnout, depressão, ficarem esgotados, e depois vir um bando de gente que não é mais problema meu, aí é poluição, é problema para os psiquiatras, é problema para a polícia, porque eu já extraí tudo o que eu precisava. Eu acho essa visão bastante poderosa, né? Por exemplo, agora a gente está vendo ali uma invasão horrorosa, bárbara, onde os caras estão abstraindo, né? Os russos abstraíram tudo para extrair o máximo possível do que eles precisam até esgotar e deixar uma terra arrasada. A gente está vendo isso. Onde mais? É só a gente pensar. Na hora que a gente cria, né, a sensibilidade para esse fluxo bastante empobrecedor que a gente desenvolveu e aprimorou, que começa simplesmente pela nossa capacidade de abstração. E aliás tem uma coisa que sempre me chama a atenção. Eu nunca fui muito fã do Excel, mas uma das coisas que me incomoda é que quando você começa a lidar com tudo, eu já vi gente que planejou a própria vida pessoal no Excel, numa planilha, não é? Mas nem tudo entra no Excel. Você tem que abstrair algumas coisas, né? Você abstrai, então as pessoas vão virar recurso, né? Alguma coisa vai virar dinheiro, outra coisa vai virar, seja lá o que for, algum fluxo, pode ser engajamento, seja o que for, não importa o impacto. E aí, quando você começa a maximizar um Excel, você está aumentando a sua capacidade de extrair aquilo que você conseguiu abstrair. O que fica de fora? E a minha tese sempre vai ser que o melhor, não só da vida, o melhor de tudo, as coisas que efetivamente fazem diferença, que não só te preenchem mais, né, que tornam nossa vida mais rica, mas que também muitas vezes são fonte de inovação, elas não cabem no Excel e elas vão ficar de fora, sobretudo porque a gente está abstraindo e focando apenas naquilo que a gente consegue extrair de uma maneira industrial. O resultado a gente está vendo: esgotamento, né? Sucateamento de pessoas, da sociedade, da cidade. É isso, meus caros. Espero que essa ferramenta, essa maneira da gente encarar as coisas também te ajude. Para mim está sendo transformadora, né? Um grande abraço, cuidem-se por favor, e até o próximo episódio do Roda e Avisa. Até mais. Vamos encerrar agora essa live.